Oi pessoal, 10ª aula aí do curso Superinfo, nosso curso de hardware avançado, né? Nosso curso de hardware que vai chegar a abraçar os níveis da Receita Federal, né? Cobrados pela ESAF. Vamos continuar aqui com os tipos de memória, mostrando aqui a minha tela, tá? Vimos na aula passada até Vimos na aula passada até o nosso SSD, o disco de estado sólido, que vem para substituir o HD, né? Mas nós vamos passar agora para um disquete de uma coisa muito nova para uma coisa quase esquecida, né? Ó, durante muito tempo foi comum o uso de um disquete especial conhecido como disquete zip, tá? O disquete zip é um disquete magnético, tá? É um disco magnético que foi criado por uma empresa conhecida como Iomega. E o disquete zip, ele durante muito tempo fez sucesso. É um dos raros casos em que uma coisa criada, né, estritamente por uma empresa e não por um conjunto de empresas, né, não como uma coisa padronizada, tenha pego o sucesso. Por quê? Porque o disquete zip, ele começou lá pelos idos de 1994, o disquete zip começou com 100 megabytes de capacidade. 100 megabytes de capacidade era o equivalente a 79 disquetes. Isso era um valor muito interessante para quem naquela época transferia projetos de engenharia, arquitetura para as gráficas rápidas, né? Então o disquete zip, ele sempre era usado por quem tinha que transmitir informação de grande tamanho, né? Naquela época não eram, hoje em dia a gente vê filmes, vê músicas em MP3 em grande quantidade, mas naquela época basicamente era o pessoal de design, o pessoal de engenharia, arquitetura que transmitia seus projetos para as gráficas rápidas, para as gráficas que iriam plotar, né, imprimir em tamanhos grandes. Então era necessário, claro, que a pessoa na casa dela tivesse esse equipamento aqui. É um disquete zip, é um zip drive, né? O que é um zip drive? Zip drive é o drive para disquete zip, é o dispositivo que lê e grava disquete zip. É claro também que a gráfica rápida tinha que ter o zip drive também. Então, para você poder ler um disquete zip como esse aqui, tinha que ter um zip drive como esse aqui, certo? A questão é, veja só, hoje o disquete zip existe ainda tem gente que usa o disquete zip. Existe uma versão última do disquete zip que saiu no mercado aí com 750 megabytes. É maior do que um CD, com certeza, mas ó, o zip drive é necessário, então tem que comprar o zip drive, né? Sem falar que os disquetes são muito mais caros do que um CD. Então não existe razão hoje, basicamente, para você fazer o uso de um disquete zip. Eu costumo dizer que ele teve seus 15 minutos de fama e pronto, já era, né? Hoje em dia você tem o CD, hoje em dia você tem o DVD, hoje em dia você tem uma coisa muito mais... se é pelo fato de reclamar, não, é porque o disquete zip pode ser gravado e regravado e o CD nem tanto, o DVD nem tanto, sim. Mas hoje em dia existem os pendrives. O pendrive, ele é um genocida, o pendrive matou muita gente, o pendrive matou o disquete normal, o pendrive matou o disquete zip, matou muita gente. Então, pendrive, não existe razão mais de usar disquete zip hoje, certo? Outra coisa que eu queria deixar bem claro é que disquete zip não tem nada a ver com WinZip, né? WinZip, o que é WinZip? WinZip é aquele programa do Windows que faz arquivos zip, né? Um arquivo, por exemplo, arc.zip. É um arquivo compactado, não tem nada a ver com o zip drive, não tem nada a ver com disquete zip, tá? É só o mesmo nome, mas não tem nada a ver. Então, falou em zip disk, não falou em nada para compactar. Zip disk ou disquete zip são esses disquetes especiais aqui, tá? Não tem nada a ver com o WinZip, o WinZip é outra coisa, então não confunda não, só estou alertando porque já houve perguntas nessa menção dizendo aí que o zip disk, o disquete zip era usado para compactar, né? Não tem nada a ver, disquete zip com WinZip. Nossos computadores podem ser, né, podem usar hoje um tipo de memória muito menor, muito mais elegante, são os cartões de memória. Os cartões de memória usados por celulares, por máquinas fotográficas digitais, também são feitos de memória flash, quer dizer, a mesma memória do pendrive, memória FEPROM, tá? E você encontra hoje cartões de memória com capacidades muito absurdas. Esse cartão que eu estou apontando aqui agora, esse cartão aqui, o Mini SD, é do tamanho da minha unha. Muita gente tem um desse no celular. E tem 1 GB de capacidade. Dá para colocar aí
quase 500 músicas de MP3 em boa qualidade. Então é um absurdo, pessoal, é um absurdo você ter hoje um equipamento do tamanho da minha unha, não que a minha unha seja muito grande, mas esse negócio aí é muito pequeno, e com 1 GB de capacidade, sinceramente. Então os cartões de memória das máquinas fotográficas digitais, e que também são cartões de memória que os computadores podem ler, porque muitos computadores já saem de fábrica com leitor de cartão de memória, especialmente os laptops. Todo laptop hoje basicamente sai com drives, leitores e gravadores de cartão de memória. E esses cartões são pequenininhos, né, têm capacidades de armazenamento absurdas e podem ser trocados entre diversos dispositivos, como máquinas fotográficas, como celulares, como computadores, inclusive. Tá? São feitos de memória flash. Tá? Não esqueça disso não. Então, aqui nós vamos ver o seguinte: existe um tipo de memória que não é comum nas nossas casas, que são as fitas magnéticas, tá? As fitas para backup. É mais comum usar o termo fitas magnéticas. Então, fitas magnéticas são fitas, parecem fitas cassete, tá? São dispositivos enrolados, né? Memórias, mídias em fitas enroladas, tá? O armazenamento é magnético. Além de magnético, o armazenamento é sequencial, tá? As fitas magnéticas usam armazenamento sequencial. Armazenamento sequencial significa que os dados, para chegarem a serem armazenados no meio da fita, tem que passar pelo início. Então, toda vez que uma memória é dita sequencial, significa que ela não é aleatória. Então, não tem armazenamento aleatório, tá? São contrárias esses dois conceitos. Então, o armazenamento da fita é um armazenamento sequencial, não aleatório, ok? Quer dizer, claro que até a ideia é a mesma, né? A ideia da fita cassete, a fita vai se desenrolando, né? E aí, se você gravou no início da fita, para gravar no meio da fita, tem que ter passado pelo início obrigatoriamente. Você não consegue ler o meio da fita sem ler o início. Você não consegue procurar um arquivo no meio da fita sem ter passado pelo início. Na verdade, as informações no meio da fita dependem das informações no início. Então, fora esse fato de ser uma memória sequencial, de armazenamento sequencial, as fitas magnéticas elas só são usadas para uma operação, basicamente, para a operação de backup. Tá? Porque quando se grava uma informação numa fita, se grava essa informação em um arquivo só. Um arquivo que comece gravado no início da fita e termina onde der, até onde o arquivo couber. Tá? Então, ou seja, não é aquela história, a fita não é usada, embora ela seja móvel, né, removível, transferível, ela não é usada como um pendrive, para eu gravar um dado aqui e ler ali, para eu gravar um dado ali e ler acolá. Não é assim, as fitas são gravadas para armazenamento em massa de muitas informações de uma vez só. Então, o ato de backup nas empresas é feito basicamente usando uma fita dessa. Se você me perguntasse, João, isso aí é o que a gente chama de fita DAT, é? Eu ouvi muito esse termo aqui, fita DAT. Olha só, pessoal, fita DAT é uma metonímia. É feito você chega assim para alguém e diz assim, aqui em Recife a gente usa muito o termo vou fazer bom preço, eu vou ao bom preço, certo? Hoje nem tanto, mas antigamente bom preço era sinônimo de supermercado. Então, você diz assim, eu vou no Bom Preço comprar leite moça e Bombril. Aí alguém te vê saindo do Carrefour, levando uma lata de leite Glória e um pacote de Assolan. Você usou os termos Bombril, leite moça e Bom Preço como metonímia. Bom Preço no sinônimo de supermercado. Leite moça no sinônimo de leite condensado. E Bombril no sinônimo de palha de aço, lã de aço. Então, quando alguém usa o termo fita DAT, né, e inclusive em prova, isso já caiu. O cara chega a dizer, é normal fazer backup usando fita DAT, né? É normal. Hoje em dia, em 2008, não é normal não, porque fita DAT é uma fita muito antiga, fita DAT é uma fita muito velha, tá? Não se usa mais fita DAT. Algumas empresas talvez até usem, mas hoje em dia é muito comum encontrar a neta da fita DAT. Alguns tipos de fitas especiais, como por exemplo as fitas DDS, são fitas mais novas, né, que evoluíram a partir da fita DAT. A fita DAT mesmo é um gênero, é uma espécie, não um gênero. O gênero é fita magnética, tá? Então, dizem que vou fazer backup em fita DAT. Vou fazer backup em fita DAT, na verdade o certo é dizer vou fazer backup em fita magnética, tá? Se cair na prova, é claro, é normal, é comum fazer backup em fita DAT. É comum fazer backup em fita magnética, mas ele está usando fita DAT como um sinônimo de fita magnética, tá? Então, as fitas usadas, e não existe só o tipo de fita DDS, não. Existem outros tipos de fita também, além da fita DDS, além da antiga fita DAT. Existem umas fitas, existe fita QIC, existe uma fita chamada Mamute, tá? Eu não sei se tem
2 M's ou 2 O's, um negócio desse assim é meio complicado de escrever. Então existem fitas de vários tipos, não é só fita DDS que tem não. Hoje você pode comprar uma fita, as fitas podem ter capacidades absurdas, tá? E o custo em si, por megabyte de uma fita, é um custo baixo, não é um custo alto não. Você pega uma fita dessa, uma fita de 200, né, 100, 200 GB, ela custa, sei lá, R$50 por aí. O custo por fita em si, por megabyte, é um custo pequeno. Custo alto é a unidade da fita. Quer dizer, você tem no seu computador lá, você tem que ter um drive para poder receber a fita, um drive especial para receber a fita. Esse drive é carinho, tá? Da ordem de alguns milhares de dólares. Então manter um processo de backup, manter um processo de backup, de cópia, usando fita é caro, porque você tem que comprar uma unidade cara. Mas as fitas em si são fitas baratas. Nenhuma banca, nenhuma instituição costuma cobrar backup, só a Exaf, certo? Então nós vamos analisar fitas, realmente, nós vamos analisar o que é necessário analisar sobre as fitas. Isso é fita. O que a gente viu agora foi fita de backup, tranquilamente, é uma besteira, né? Uma coisa bem simples. Mas o assunto de backup em si, o assunto de backup, os tipos de backup, né? Isso quem cobra realmente é a Exaf. Ok? Ah, mas o CESP, eu vi o CESP dizer isso no edital. No edital tinha lá noções de backup e cópia de segurança, né? No CESP. Vou logo avisando que apesar de algumas bancas anunciarem, elas não cobram efetivamente, elas não exigem efetivamente o assunto de backup, tá? Mas a Exaf, na prova de auditor, na prova de analista tributário, a Exaf sim tem toda a condição de cobrar backup. Pode estar aqui para minha câmera, por favor? Aí a gente vai fazer o seguinte, olha pessoal, eu vou terminar por hoje aqui, porque a gente vai começar um outro assunto, né? O que a gente viu até agora? Nós terminamos as memórias, os principais tamanhos, tipos de memórias auxiliares no seu computador. Terminamos agora com a fita para backup, né? As fitas usadas para backup. E nós vamos começar, a partir da próxima aula, entender um pouquinho mais dos detalhes dos componentes que a gente já viu. Vimos superficialmente. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo apresentar todo o assunto superficialmente. Depois eu desço um nível um pouquinho e começo a apontar o assunto num nível mais baixo. Baixo, que eu digo, um nível mais técnico. Até depois que a gente passou por esse nível todinho, a gente vai descer até o último nível, né? Descer até o mais pesado para ver os assuntos no nível mais pesado. Essa terceira abaixo de nível, né, que eu chamo nível baixo, não significa tão próximo da gente, tão fácil de entender. Nível baixo é um nível mais técnico. Então esse nível lá mais técnico é o nível que o seu Exaf exige para a gente, tá? Então já vi o que era necessário ver num nível mais superficial, o que é que tem no micro e tal e tal e tal. Vamos para o nível mediano. Tá? Muitas bancas exigem esse nível mediano e depois a gente vai descer mesmo, que é onde a Exaf tem coragem de chegar, tá? Daqui a pouco a gente vai começar, na próxima aula, a gente vai começar com os detalhes de mais componentes do nosso computador. Um abraço, até a próxima.